nas relações de produção e no papel da Justiça do Trabalho. É uma honra conduzir este primeiro painel que seguirá sob o tema A Constituição Federal e a Proteção dos Direitos Fundamentais Trabalhistas. Com efeito, a Constituição Cidadã de 1988 confere ao trabalho posição estruturante, fazendo um dos próprios fundamentos da República. A centralidade desse valor social reafirma a função proeminente do Poder Judiciário e o papel das instituições na contenção de desigualdades econômicas, sem que se olvide a preservação dos espaços legítimos da autonomia privada e da livre iniciativa. A experiência brasileira, marcada por desigualdades estruturais e pela heterogeneidade do mercado de trabalho, impõe a necessidade de se interpretar os direitos inscritos na Carta Magna de modo a atribuir-lhes a máxima efetividade possível, sem desconsiderar a sustentabilidade das relações produtivas. Nesse quadro, a voz do Poder Judiciário deve ser prudente e coerente com os objetivos fundamentais da República, sempre vocacionada a assegurar resultados socialmente relevantes e juridicamente consistentes. Com extrema alegria, convidarei os eminentes painelistas a seus lugares neste palco. Em primeiro lugar, a professora doutora Ani Ávila Assunção. A doutora Ani Ávila Assunção é doutora e mestra em Sociologia Jurídica pelo UNB, professora, pesquisadora e coordenadora do programa Stricto Sensu em Direitos Sociais e Processos Reivindicatórios e do curso de Direito do Centro Universitário IESB. Advogada há mais de 30 anos, com atuação em Direito do Trabalho e Contratual Internacional, Direito Administrativo e Direitos Humanos, autora e organizadora de obras jurídicas e sociojurídicas. Aqui tá bom? Isso aqui, onde que eu posso? Tá, eu só olho aqui, né? Essa distância aqui tá boa? Tá bom? Excelentíssimo ministro Alberto Bresciani, presidente deste painel, que recebemos com muita honra a condução, então, dos debates. Já destaco que é um privilégio intelectual e institucional estar aqui neste painel sob a vossa condução. Rendo também as minhas saudações muito respeitosas e com muita admiração ao excelentíssimo ministro Douglas Alencar Rodrigues, cuja liderança e coordenação, presidência da coordenação científica deste congresso, consegue imprimir, então, uma semeadura de pensamento crítico com muita densidade. Cumprimento com igual relevância o professor doutor Zilmar Santana de Assis, presidente, então, da Associação Brasileira de Formação e Pesquisa, cuja liderança institucional já consolidou este espaço com muita consistência jurídica para, então, o mundo do trabalho. Estendo minhas saudações ao plenário, em nome da excelentíssima ministra Cristina Peducci, que a vejo aqui. Cumprimento todos os advogados, todas as advogadas, todos os membros do Ministério Público, os dirigentes sindicais. Saúdo ainda com especial alegria os estudantes de graduação e de pós-graduação estrito sensu. Aqui já vejo alguns estudantes vindas aqui do meu centro universitário, no qual sou pesquisadora. E cumprimento, ao final,
os meus colegas de painel, desembargador Paulo Regis, doutor Jorge Abul, doutor Nelson Mandrigue, e que são juristas, que são vozes autorizadas deste campo do direito e cuja presença engrandece a discussão que aqui vamos construir. Eu não posso deixar de iniciar, então, a minha exposição sem recuperar dois momentos da abertura de ontem deste congresso, onde esses dois momentos nos convoca à reflexão, nos convoca a uma postura histórica, que foi quando o excelentíssimo ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, ao final de seu pronunciamento, ele disse o seguinte, que é um direito humano à dignidade do trabalho. Ou seja, isso não foi uma retórica, isso é, na verdade, uma cláusula civilizatória, imbuída de muita densidade constitucional. E o outro momento foi quando também o excelentíssimo ministro Gilmar Ferreira Mendes exaltou, destacou, e essa também é uma fala do excelentíssimo ministro Douglas Alencar, que este aqui é um espaço, não só um espaço de debate, um espaço de reflexão, mas é um chamado à ação. Portanto, é com esse espírito, não é, de reverência institucional, é com esse entusiasmo acadêmico e também de responsabilidade histórica jurídica que eu vou compartilhar, então, a minha fala dessa manhã, né, na abertura desse painel aqui. Quando o artigo 1º da nossa Constituição, em seu inciso 3º e em seu inciso 4º, estabelece a dignidade da pessoa humana e valores sociais do trabalho e da livre iniciativa como fundamento da República, a Constituição, ela não está apenas descrevendo, então, um país, ela está, na verdade, prescrevendo um projeto histórico. Eu gosto muito de citar José Afonso da Silva, que explica que princípios fundamentais têm vocação expansiva e vinculam todo o sistema jurídico, né? O Hess, ele afirma, e gosto sempre de estar aqui fazendo algumas invocações de juristas e também filósofos do direito, quando afirma o seguinte, que a Constituição, ela quer realizar-se e a sua força normativa, ela depende de instituições comprometidas com a concretização dos seus valores. Ou seja, não é possível compreender o Estado brasileiro sem compreender o papel do trabalho. O trabalho, ele estrutura a República, ele organiza a cidadania e define a inclusão social. Como afirma também o excelentíssimo ministro Maurício Godinho, o trabalho, ele é um instrumento civilizatório. É civilizatório porque ele tem que efetivar, ele tem a obrigação de efetivar, então, os direitos sociais e a proteção do sujeito trabalhador. Então, a República, podemos dizer que ela não existe apesar do trabalho, ela existe porque há trabalho, né? Então, a dignidade, ela é o núcleo axiológico da ordem constitucional. O Sarlet, ele costuma dizer que dignidade é o valor fonte e que gera obrigações estatais positivas. Logo, o trabalho dignifica. Então, aqui eu vou iniciar uma fala com uma dimensão da dignidade do trabalhador como um termômetro da saúde republicana. Bom, se o trabalho ele é fundamento da República e ele é elemento ontológico da dignidade humana, é imperativo examiná-lo não apenas sob o prisma normativo, aqui nesse momento de espaço de reflexão, né? Mas também sob parâmetros observáveis, não é?
do mundo empírico, do mundo real, medidos e documentados, né? Eu, como exerço também o meu ofício como pesquisadora, os dados empíricos, eles nos fornecem esse termômetro, não é, da realidade. Então, temos aqui uma pesquisa feita inclusive por um orientando ministro Alberto Bresciani. Essa pesquisa, ela foi um dado secundário do IBGE, que ele se ancorou, onde nos revela que o Brasil ele encerrou o quarto semestre de 2024, pasme, ministro Alberto Bresciani, com 40 milhões de pessoas em situação de informalidade, o que representa aproximadamente 40% da força de trabalho ocupada no país. Aqui eu referencio ou categorizo, então, essa informalidade como significando uma ausência de previdência contributiva, como instabilidade contratual, como inexistência de proteção contra medidas arbitrárias e, na prática, na verdade, uma redução da cidadania social. Então, no cenário global, outro dado, ministro Alberto Bresciani, os dados da Organização Internacional do Trabalho, também feito por esse mesmo pesquisador, ele aponta que o Brasil acompanha a tendência internacional de expansão do trabalho mediado por plataformas digitais. Nós estamos num mundo absolutamente tecnologizado, né? Desde então a pandemia tivemos essa virada de chave. Então esse dado ele deu um destaque muito interessante em relação então aos motoristas de aplicativo, aos entregadores, dentre outros, e prestadoras de serviços remotos. Então a OIT ela alerta que tais modelos, embora inovadores, embora necessários, frequentemente fragmentam relações laborais, dificultam, então, a identificação de vínculo e reduzem o alcance de proteções clássicas. Então, em termos constitucionais, isso representa a emergência podemos falar de um novo locus de vulnerabilidade, que não foi previsto, então, na nossa Constituição, mas está plenamente submetido a um mandamento, podemos dizer, um mandamento axiológico de dignidade. Então, além disso, a desigualdade socioeconômica brasileira, ela permanece estruturalmente elevada. Um coeficiente, isso foi também um dado do IBGE, que mede, então, os indicadores de concentração de renda, ele foi medido em 0,518 em 2024, ou seja, um dos mais altos do mundo. Então, os comentadores, os sociólogos, os cientistas políticos, os historiadores, eles reforçam que essa desigualdade, ela não é apenas uma falha econômica, né? E os juristas também referendam e vêm com essa mesma, nesse mesmo sentido, nessa mesma convergência, dizendo que é uma categoria moral e política que atravessa o mundo, como o trabalho se distribui socialmente. Então, o trabalho, portanto, ele não apenas reflete a desigualdade, mas ele a produz e ele a reproduz quando destituído dessa proteção jurídica, quando destituído, portanto, dessa cidadania. Bom, eu focalizo aqui agora a dignidade da pessoa humana e do trabalho, com mais ênfase na normatização. Então, a dignidade da pessoa humana, fundamento, então, do Estado brasileiro, em seu artigo 1º, no seu inciso 3º, a gente sempre diz que ele não é um conceito meramente filosófico, é uma categoria jurídica normativamente vinculante, com efeitos diretos, né, sobre as relações sociais, e especialmente no mundo do trabalho, especialmente nas relações laborais. Então, no campo constitucional, conforme desenvolve novamente Sarlet, não é? Ele diz que a dignidade é o valor fonte do sistema jurídico,
do modo, ou no modo em que todos os direitos fundamentais, sejam os direitos civis, sejam os direitos políticos, sejam os direitos trabalhistas, sejam os direitos sociais, eles devem ser interpretados como projeções concretas dessa condição ontológica do ser humano. Então, o Kant, em sua formulação clássica, ele nos diz o seguinte, que a dignidade, ela é aquilo que não tem preço. A dignidade, portanto, ela não pode ser reduzida a uma condição em que só estamos olhando para o meio econômico, não é? Então, no trabalho, essa distinção kantiana, ela é decisiva. Por quê? Porque o trabalhador, ele não pode ser tratado como um instrumento produtivo, não é? Mas assim como um sujeito de direitos. Então, se a dignidade, ela constitui um valor absoluto, se o trabalho é seu vetor histórico de realização social, então dentro dessa perspectiva, dentro dessa ancoragem teórica, nada mais providencial do que citar Hannah Arendt quando ela distingue labor, trabalho e ação. Ontem o ministro Fachin falava, né, que este aqui, o ministro Douglas sempre diz isso aqui, esse espaço grandioso, esse quarto congresso, ele não é somente um espaço de debate, é também um espaço de ação. Olha só, Hannah Arendt, quando então faz essa trilogia e nesses múltiplos modos de participação material do mundo, é que o ser humano, ele transforma a natureza, né? Essa teoria de Hannah Arendt é muito interessante porque ela simultaneamente nos diz que é necessário que a produção a si mesma, ou seja, dentro dessas relações laborais, fazendo essa analogia também aqui, ela tem que olhar para esse sujeito como ser social, ou seja, o direito do trabalho nesse sentido, ele opera como um sistema de contenção de uma lógica de mercado, tem que olhar para essa força produtiva humana, mas que ela também esteja na gênese de que este trabalhador, ou seja, que essas relações de trabalho têm que estar matizadas pela dignidade humana. No contexto brasileiro, é importante dizer que a dignidade atua como um critério hermenêutico de proteção laboral, uma vez que o conjunto de direitos previstos lá no artigo 6º, no artigo 7º da nossa Constituição, ou seja, salário mínimo, jornada limitada, férias, licenças, irredutibilidade salarial, adicional de insalubridade e proteção, e proteção contra a despedida arbitrária, constitui, então, esse núcleo essencial de tutela da pessoa trabalhadora. Então, esses direitos, eles não são concessões estatais. A gente tem que afirmar que são garantias de que essas relações laborais, elas estão permeadas dessa dignidade. A literatura contemporânea, ela tem insistido que a dignidade, ela não é só proteção contra violações. Ela é um direito a reconhecimento e participação. Axel Honneth, ele é brilhante quando ele defende que a autorrealização humana, ela depende de 3 esferas. Essa mais subjetiva, que são os afetos, o direito e a estima social. Ou seja, o trabalho ocupa essas 2 últimas dimensões, qual seja, no plano jurídico, ela assegura o reconhecimento como sujeito de direitos e no plano social, ela confere pertencimento, confere identidade, confere utilidade pública. Em outras palavras, sem trabalho digno, há déficit de reconhecimento e onde falta reconhecimento, falta dignidade, não é? Miraglia, ela sintetiza esse raciocínio ao afirmar que o direito do trabalho, isso eu digo com muito gosto, com muita alegria, ministro Alberto Bresciani, que o direito do trabalho é o principal instrumento de concretização da dignidade social da pessoa. Então, isso é importante porque isso nos diz que é o trabalho que vai possibilitar inclusão afetiva no circuito econômico,
no circuito do mundo do trabalho, né, com essa proteção, então, jurídica. Assim, a dignidade do trabalho e trabalho e dignidade são categorias paralelas, são categorias interdependentes. Então, trabalho digno é esse trabalho que reconhece, esse trabalho que integra, é esse trabalho que emancipa. Sobre, portanto, a interseção entre trabalho, república e dignidade, não é? Essa interseção, ela configura um núcleo teórico constitucional de altíssima identidade. Não se trata apenas de uma articulação conceitual abstrata, mas é de uma arquitetura normativa integrada por meio do qual o Estado brasileiro se compreende e ele se projeta, não é? Os constitucionalistas dizem que os fundamentos da República, asseveram, são pontos de partida para toda a ordem constitucional. São dotados de eficácia expansiva, e isso fica muito interessante quando a gente olha para o mundo do trabalho, né? Porque isso irradia sobre direitos, sobre políticas públicas, irradia nas instituições, não é? Onde a dignidade, também como fundamento, atua como um limite e uma finalidade dessa irradiação. Importante também dizer que a nossa Constituição, ela não é o trabalho na nossa Constituição não é um mero componente econômico, ela é uma forma, é um núcleo de pertencimento jurídico, de pertencimento social, é um mecanismo de integração coletiva, é uma forma de expressão de cidadania substantiva. A centralidade laboral, ela projeta-se em princípios, em direitos fundamentais, em política econômica, em ordem social e seguridade social, e trata-se de uma verdadeira espinha dorsal do constitucionalismo brasileiro. E encerro só já caminhando para o final, né, que essa concretização, ela exige prestações positivas do Estado e limites à exploração econômica, e desse modo o trabalho digno, ele tem que cumprir algumas funções, ele tem que proteger, então, nessa dimensão defensiva, ele tem que reduzir riscos sociais, tem que assegurar direitos e tem que limitar, claro, que dentro de uma coerência, o poder econômico. E tem que permitir, portanto, a autorrealização e o reconhecimento social, integrando o indivíduo à vida pública, etc. E a Justiça do Trabalho está como ponto de convergência prática, né, nesse cruzamento entre norma e vida, que a Justiça do Trabalho se torna uma instituição estratégica, ministro Alberto Bresciani, porque se o trabalho é fundamento e a dignidade é finalidade, em proteção concreta. Quais seriam, então, já caminhando para o final, os desafios e os limites à concretização do trabalho como fundamento da República, não é? Eu vou tentar sintetizar aqui. Eu acho que seriam aqui, eu coloquei 5 eixos, que seriam a precarização estrutural e informalidade persistente, o outro eixo é o avanço do trabalho por plataformas digitais, o outro a desigualdade social como barreira à dignidade, as tensões entre a livre iniciativa e o valor social do trabalho, e o papel estratégico das instituições, sobretudo a Justiça do Trabalho, não é? E a pergunta, então, científico, jurídico e na perspectiva do direito do trabalho que se impõe como garantir, então, que esse fundamento seja realidade. Eu acho que eu deixo aqui 4 vertentes. Seria cada vez mais fortalecer institucionalmente
a justiça do trabalho, né? Essa corte robusta, que produz direitos robustos. Poderíamos pensar sobre a questão das políticas públicas de pleno emprego, redução de informalidade. Poderíamos pensar na integração entre direito interno e normas internacionais, né? Então, eu finalizo dizendo que o futuro democrático do país, ele passa pela justiça do trabalho, onde a dignidade se defende, a república se preserva e onde o trabalho, ele respira. Que sigamos, então, todos juntos, fazendo do trabalho não apenas um objeto do direito, mas o centro de gravidade do nosso projeto de nação. Ministro Alberto Bresciani, muito obrigada. Retirei aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço à professora Ani pela belíssima explanação. Muito obrigado, professora Ani, parabéns, como sempre. E convido à sua explanação o caro amigo, desembargador Dr. Paulo Regis Machado Botelho. Desembargador Paulo Regis Machado Botelho é doutor em Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará, especialista em Direito Constitucional pela Unifor e em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Ceará. Professor do curso de Direito da Unifor, membro da Academia Cearense de Letras Jurídicas e da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, corregedor regional do TRT da 7ª Região no biênio 2021-2022, diretor da Escola Judicial do TRT da 7ª Região no biênio 2023-2024. Professor Dr. Paulo Regis falará sobre a limitação da jornada de trabalho como direito fundamental para o exercício da plena cidadania. Bom dia a todas e a todos. Quero inicialmente cumprimentar o presidente deste painel, o ministro Alberto Bresciani, cumprimentar os integrantes do painel, professora Anne Ávila, professor Jorge Abud e professor Nelson Manrich. Cumprimentar também a eterna presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Cristina Peduzzi, que quebrou o paradigma, não é? E foi a primeira mulher a presidir a nosso colém do Tribunal Superior do Trabalho. A minha fala é uma fala que vai enfocar um aspecto importante e fundamental, ao meu ver, que se trata justamente da limitação da jornada de trabalho como direito fundamental para o exercício da cidadania, né? Nós temos, na história do direito do trabalho, dois pontos cardeais que propiciaram o surgimento do direito laboral. A questão da limitação da jornada e os salários. Então, no período histórico que antecede a gênese do direito laboral, que nas palavras do professor Hugo Gueiros Bernardes, catedrático da Universidade Nacional de Brasília, tudo que antecede a Revolução Industrial, tudo que está para trás, é o período da pré-história do direito do trabalho. Então, a verdadeira história do direito do trabalho se inicia diante da Revolução Industrial, esse fato político, econômico, social, que propiciou, não é, o surgimento da nossa disciplina. Então, esse período que antecede, que está aí na projeção,
das origens à modernidade. Escravidão, trabalho forçado, sem direitos, sem perspectiva, sem qualquer rasgo de dignidade. Tem o segundo momento, momento da servidão, o homem preso à terra, contando com a proteção militar do senhor feudal. Se chega às corporações de ofício, onde mestre e aprendiz dão sua participação na evolução do direito laboral, e se chega efetivamente à Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, toda aquela problemática derivada do surgimento da máquina a vapor, né, que trouxe inúmeros problemas, excessivas jornadas, 12, 13, 14 horas, baixos salários, insegurança quanto ao futuro, acidentes de trabalho de toda a ordem, né, ocasionou o que a história denomina questão social. E essa questão social, evidentemente, precisava ser resolvida. Mas o que impactou principalmente esta inquietude social era justamente a excessiva jornada de trabalho. Então, evidentemente, aquela mão de obra que foi atraída para trabalhar nas fábricas, né, o início da produção industrial, aquela mão de obra, aquele sonho acalentado de melhores condições de vida, de trabalho, não estavam sendo concretizados. Não estava sendo concretizado por série de aspectos que já mencionados. Então, evidentemente, essa perturbação social precisava ser resolvida. E até então, o Estado, não intervinha nessa relação. Era ausente, era silente, mas, a partir daquele momento, e diante de todas essas dificuldades, excesso de jornada, baixos salários, acidentes, a questão aflitiva pertinente às mulheres, pertinente às crianças, trabalhando 12, 13 horas de trabalho também, começaram a sensibilizar a sociedade e o Estado deixou aquele aspecto de não intervenção e passou a regulamentar. E as primeiras normas trabalhistas buscam justamente isso, a limitação da jornada. Daí porque eu coloquei no título do trabalho, da abordagem, ministro Bresciani, que a limitação da jornada como aspecto importante para o exercício da cidadania. E vejo isso com muita clareza, não é? Um homem que trabalha 12, 13, 14 horas por dia não é um cidadão pleno. E, evidentemente, teremos e temos que sempre pautar esse tema diante das novas situações, dos avanços tecnológicos, da criação da parafernália instrumental que possibilita o homem o exercício laborativo, mas sempre esse exercício laborativo na atualidade, ele conflita com a mesma ou maior carga de trabalho. Então, esse direito fundamental à limitação da jornada para pleno exercício de todas as potencialidades humanas continua a ser mitigado. E aí eu falo da intervenção estatal, evidentemente, da participação da Igreja Católica, através do Papa Leão XIII, a encíclica Rerum Novarum, em que a Igreja também, até então silente com a questão, passou paulatinamente a mencionar que o trabalho dignificava o homem, a valorar o trabalho humano. E naquela época, inclusive, defendendo a associação dos trabalhadores para a defesa dos seus interesses. Então, a Igreja Católica passou efetivamente a participar e a tentar minorar os efeitos daquela perturbação social de então. E aí eu faço apenas para uma exposição, apenas para que seja visualizado com mais facilidade, os ciclos disruptivos tecnológicos. A tecnologia sempre avançando, a tecnologia sempre aperfeiçoando, seja na área da saúde, na área profissional do exercício de utilização de máquinas, de robôs,
mas sempre não afetando a questão temporal, a questão do lapso temporal laborativo do ser humano. Então temos o primeiro ciclo com a mecanização, a máquina a vapor, logo depois o segundo ciclo, eletricidade, petróleo, terceiro ciclo, informática e computadores. Isso é resumido apenas para efeito ilustrativo. O quarto ciclo, a internet, a inteligência artificial, a plataforma digital e os algoritmos. Então nós estamos nessa quadra, a quadra enfrentada pelo trabalhador, enfrentada pelas empresas. As empresas precisam concorrer, precisam ter lucratividade, mas do outro lado tem um ser humano também que precisa viver todas as suas potencialidades, né? Uma vida digna, exercício da cidadania, e para isso, evidentemente, é necessário um diálogo franco e direto. Temos aí a evolução constitucional brasileira, no que toca à limitação à duração do trabalho, Constituição do Império, 1824, silente, só se fala em direitos civis e políticos, não se aborda os direitos sociais, os direitos trabalhistas. A Constituição de 1891, também, silêncio eloquente quanto à limitação da jornada, e apenas na Constituição de 34 se inicia, estampado, encartado na nossa Carta Magna, a questão da duração da jornada. Ou seja, o Estado, através do poder constituinte, através dos representantes legítimos da sociedade, passam a disciplinar o limite máximo diário de trabalho. Evidentemente, é bom que se diga, que se ressalte que esse limite diário, nas palavras aí do professor Mário de la Cueva, grande teórico do direito laboral mexicano e que influenciou gerações ao redor do mundo e na América Latina, se falava no contrato mínimo, ou seja, o Estado, através do poder constituinte, estabeleceu as 8 horas diárias como marco legal para essa prestação laborativa. Constituição de 46, 37 aí houve um equívoco na visualização do PowerPoint, a de 1967 e a atual, a 1988, que inovou na diminuição da quantidade de horas prestadas durante a semana, 44 horas, e bem como em relação à jornada em turnos ininterruptos de revezamento. Então esse quadro mostra a evolução ao longo do tempo da nossa Carta Magna quanto à duração do trabalho. E aí temos as normas internacionais que tratam do tema, também colocadas aí de forma exemplificativas, evidentemente, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, que diz: toda pessoa tem direito ao descanso, ao recreio honesto e à oportunidade de aproveitar utilmente o seu tempo livre em benefício do seu melhoramento espiritual, cultural e físico. Então essa limitação da jornada sempre está ancorada justamente no exercício pleno das potencialidades do ser humano, no seu aspecto religioso, espiritual, no seu aspecto social, aspecto familiar, aspecto cultural. Isso, na verdade, permite um limite razoável desta prestação laborativa. Temos aí também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando no artigo 24 diz: todo ser humano tem direito ao repouso e ao lazer, inclusive a uma limitação razoável da duração do trabalho e férias periódicas remuneradas. Vejam também que enfoca esta problemática da duração do trabalho, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, paradigma para os direitos humanos, E, evidentemente, paulatinamente, a inserção desses direitos humanos em cada carta constitucional dos países civilizados, tornando-se direitos fundamentais. E a duração da jornada, um limite razoável de prestação laborativa, é um direito fundamental por excelência, e digo, tem a primazia, porque tudo dele deriva.
Se você não tem um tempo razoável para exercer suas potencialidades, evidentemente não há que se falar em vida digna, não há que se falar em direitos humanos. Não é? Então, os direitos como direito universal, aliás, direito fundamental, eu entendo que a jornada principia tudo no que toca ao aspecto da vida digna para o trabalhador. Cito também o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 1966, da ONU. No seu artigo 7º, é mencionado: os Estados partes do presente pacto reconhecem o direito de toda pessoa de desfrutar de condições de trabalho justas e favoráveis, que assegurem, em especial, descanso, lazer e limitação razoável das horas de trabalho, assim como férias periódicas remuneradas e a remuneração dos feriados. Ou seja, também inserindo a questão da limitação razoável das horas de trabalho. Então, com isso, com esse arcabouço constitucional e ancorado nas normas internacionais, surgem os desafios contemporâneos do controle da jornada. Primeiro deles, a questão das horas extraordinárias. Vejam bem, nome, horas extraordinárias. O que é extraordinário? O que é extraordinário para efeitos da relação entre o capital e o trabalho? É aquele limite que passa o regramento geral das 8 horas. Então, se são horas extraordinárias, são excepcionais. Mas o que se vê na prática, no cotidiano das relações laborais, é justamente a extrapolamento, quanto mais, com o pagamento respectivo dessas horas extraordinárias, acrescida de pelo menos 50%. Então, eu entendo que há necessidade de uma revisitação temática. A Constituição impõe limites, e esses limites devem ser observados. A questão das horas extraordinárias serviriam para embasar situações específicas, peculiares, quando efetivamente uma contextualização fática exigisse. Mas da forma como se vê no dia a dia das relações de trabalho, nas audiências, dos fóruns, no julgamento dos recursos nos tribunais regionais de trabalho, se observa cotidianamente essa questão da discussão probatória acerca da prestação ou não das horas extraordinárias. Coloquei também a questão de funções de confiança. É outro tema, eu tenho estudado, eu estou cursando pós-doutorado em Coimbra, sobre a questão do exercício das funções de confiança. O nosso artigo 62 do diploma consolidado, ele exclui da duração do trabalho, do capítulo da duração do trabalho, os empregados que exercem função de confiança. Assim como exclui o trabalho prestado de forma teletrabalho e atividade externa. Mas, precisamente, as funções de confiança, o trabalhador é excluído desta proteção, sob o argumento de que ele desenvolve com autonomia, ou é um alter ego do empregador, ou tem plena direção sobre a prestação laborativa, sobre a quantidade de horas prestadas por ele, sem ingerência do empregador. Com o avançar dessa temática, observa-se, evidentemente, muitos rótulos. Muitas empresas utilizam a denominação de gerente, chefe, que, na verdade, parte delas não se concretizam na realidade. É apenas o título, é apenas o rótulo. E aí aquele trabalhador exerce 9, 10, 11, 12 horas de trabalho, sob o rótulo de que, como exerce função de confiança, e a jurisprudência dos tribunais regionais e do Colégio TST assim tem entendido, não tem direito às horas extraordinárias. Eu penso que há necessidade também de revisitarmos essa temática. Hoje, com a modernidade, em que todos nós somos vigiados, estamos sob constante vigilância, hoje não é muito difícil controlar a jornada do trabalhador.
Inclusive as empresas, os advogados da área empresarial já postulam a questão da geolocalização ou outro instrumento que possa realmente acompanhar a jornada do trabalhador. Então, penso que o exercício apenas da função de confiança não daria guarida a uma interpretação de que o exercício dessa função de confiança afastaríamos a norma constitucional que limita a jornada de 8 horas. Temos também a atividade externa, são os mesmos fundamentos, né? Hoje, a prática diária das relações, salvo raríssimas exceções, o empregador tem como controlar a jornada do seu empregado que exerce atividade fora dos muros da empresa. A tecnologia hoje é muito fácil, né, de fazer com que esse controle se efetive, e não basta alegar simplesmente que não exerce o poder fiscalizatório. É necessário que concretamente, não é, demonstre que não tem o meio tecnológico necessário para fazer. Temos aí a questão do teletrabalho, que é derivado justamente da questão tecnológica, né? O teletrabalho trouxe uma nova roupagem, o trabalhador que fica fora dos muros da empresa, o trabalhador que exerce sua atividade num local determinado, fora da empresa ou na sua residência ou no seu domicílio, não é? E aí, como se daria esse controle por parte do empregador, né? Se teria meios ou não. O que importa, ao fim e ao cabo, é se efetivamente ele está laborando aquelas horas contratadas ou não. O fato de trabalhar em casa, na empresa ou em outro local, não impede a configuração da prestação de horas extras em excesso. E aí tem também uma questão da modernidade, a questão do direito à desconexão, não é? O direito ao desligamento, como fala a doutrina estrangeira. Nós, seres humanos, estamos ligados ou conectados 24 horas hoje, seja na atividade laborativa, profissional, ou seja na nossa atividade social, no relacionamento familiar, com os amigos, em associações, em clubes, não é? Há essa veia em relação ao trabalho e à casa, não é? Essa intercomunicação hoje, e o resultado é muito maléfico para a saúde do trabalhador. Tempo de trabalho e tempo de vida, ou tempo de repouso. Eu utilizo aí uma expressão do professor português Júlio Gomes: o ser humano não existe apenas para o trabalho, mas sim o trabalho para o ser humano, né? Sempre essa dicotomia, tempo de trabalho, tempo profissional, ou seja, ao trabalhador, ao dispor para o empregador ficar à disposição subordinado ao trabalhador, ele aliena aquela sua força de trabalho em troca de remuneração. Então, essa alienação tem um preço. E esse preço é valorado a depender da quantidade disponível de mão de obra. Então, eu entendo que a negociação coletiva é de fundamental importância, mas entendo também que é indispensável a permanência no cenário jurídico das normas mínimas garantidoras da vida plena e digna do trabalhador. E aí eu acrescento também um estudo publicado em 2021 pela OIT e OMS, estima que em 2016 faleceram em todo o mundo 744 mil trabalhadores por excesso de trabalho. Isso em 2016. Esse dado é de 2021 da OIT e da OMS. O professor João Leal também tem uma passagem interessante. Pois não. Tem uma passagem interessante. O trabalhador tem como duas vidas: a vida no trabalho e a vida fora do trabalho. Uma vida profissional em que se encontra numa situação de heterodisponibilidade, ou seja, ele fica disponível naquelas horas acertadas contratualmente para o empregador, e uma vida extraprofissional em que recupera a sua autodisponibilidade, a sua liberdade como ser humano. Então, há necessidade de uma razoabilidade, de um bom senso
em relação ao tempo de duração da prestação laborativa. Esse diálogo, evidentemente, tem que existir, sob pena de causar consequências maléficas para a saúde do trabalhador. E as consequências são jornadas exaustivas, adoecimento, cidadania limitada, perda de dignidade. O excesso de trabalho compromete o exercício pleno da cidadania e a dignidade humana. E nessa contextualização, evidentemente, tem a questão hoje muito importante que se denomina doutrina, ou parte da doutrina, embora critiquem essa denominação, que é a questão da pejotização, não é? A utilização de pessoas jurídicas para contratação de trabalhadores. E, evidentemente, se o trabalhador formal já sofre, de certa forma, as consequências do excesso de jornada, quando não há limites, imagine aquele homem, aquela mulher que é contratada como pessoa jurídica e como pessoa jurídica estaria afastada da proteção consolidada. Este, muito maior, sofreria as consequências alusivas a uma duração do trabalho excessivo. Afinal, eu coloco como conclusão que a tecnologia deve ser implementada em benefício do cidadão trabalhador e não como meio de sufocá-lo com jornadas exaustivas que causam adoecimento. A limitação da jornada continua a ser instrumental para a vida digna do trabalhador e para o pleno exercício da cidadania. Empregadores e empregados, através de um diálogo franco e necessário, terão que trilhar o caminho da sintonia ante as inovações tecnológicas, respeitando os limites físicos e mentais da classe trabalhadora. Progresso tecnológico é bem-vindo desde que as conquistas beneficiem a todos. E encerro aí com a citação de Kant. No reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando algo tem um preço, pode ser substituído por algo equivalente. Mas aquilo que está acima de todo preço e, portanto, não admite substituição por equivalente, possui dignidade. Então, precisamos da dignidade do trabalhador em comunhão com os interesses do empresário para que nós tenhamos um horizonte, não é? Um horizonte necessário e fundamental para a evolução do nosso país. Muito obrigado. Agradeço ao desembargador Paulo Regis pelas reflexões tão oportunas. Convido o professor Jorge Abud para a sua explanação sobre o tema a regulamentação dos direitos trabalhistas na pós-modernidade. Professor Dr. Jorge Abud é livre docente, doutor e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor de Direito Processual Civil da PUC São Paulo e do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito Constitucional do Instituto Brasileiro de Ensino. Advogado, coordenador técnico do Conselho Superior de Assuntos Jurídicos da Fiesp. A palavra ao professor Jorge Abud. Bom dia, uma alegria estar aqui nesse congresso, agradecer aqui ao ministro Douglas, cumprimentar todos os painelistas e as painelistas que me antecederam, na figura do ministro Alberto Bresciani, e a minha fala ela vai ser bastante curta, bem objetiva, e eu queria registrar que muito do que eu vou falar aqui não é necessariamente porque eu gosto, ou porque eu desejo, mas é um pouco de como eu interpreto o que tem acontecido e eu quero trazer algo
que eu estudo muito em direito constitucional, é algo que tem acontecido muito em decisões do Supremo, e que eu acho que toda dogmática privada ou pública, meio que inescapavelmente, ela vai sendo atingida por isso, tá? Principalmente a questão da pós-modernidade, né? O que a gente fala, o que eu trato aqui quando eu falo de pós-modernidade para vocês? Primeiro, a pós-modernidade, ela é a nomenclatura é uma nomenclatura polêmica, mas eu prefiro adotar ela. No meu livro eu explico as várias razões, mas antes de tudo, pós-modernidade não é uma superação total da modernidade. A pós-modernidade é uma além-modernidade, é uma mudança brutal sobre o período da modernidade, convivendo com elementos de pré-modernidade que eu retomo lá na frente. A pós-modernidade ela tem várias características e várias delas a gente não vai conseguir tratar aqui, mas algumas características só para mencionar, mas perda dos fundamentos transcendentais, morte do sujeito histórico, fim de metanarrativa. O que nos interessa aqui? Dois fatores da pós-modernidade. A figura do cidadão e do Estado, a relação cidadão e Estado na pós-modernidade, ela muda brutalmente. Porque, diferentemente de um cidadão ligado a uma figura do Estado-nação, na pós-modernidade o cidadão muitas vezes se conecta com identidades que não são necessariamente a identidade nacional. Às vezes ele se identifica com uma cultura, com uma religião, com alguma perspectiva maior do que a própria relação dele com o Estado. E a pós-modernidade tem uma relação brutal de alteração da figura do próprio Estado, porque com a globalização que a gente tem hoje, nunca agentes privados competiram em âmbito global em pé de igualdade ou até com mais força do que alguns estados. E hoje a gente tem grandes empresas, principalmente de tecnologia, que elas têm uma força mundial, transnacional, muito maiores que de vários estados. E uma segunda característica, além da globalização, que é fundamental para a pós-modernidade, é a mudança da gramática. A gente sai da gramática do real para a gramática do virtual. Nunca o virtual, nunca o tecnológico, nunca a ideia de dados, democracia relacionada a dados, foi tão impactante como é hoje. Então, vários alemães, eles usam uma expressão, que é a expressão que eu gosto de utilizar aqui, que não é porque a gente quer, ou fato é, que a pós-modernidade ela é marcada por uma nova fase do capitalismo. A gente sai do chamado capitalismo das grandes corporações, que é o capitalismo da modernidade, que é o capitalismo das grandes empresas, a grande montadora, a grande empresa de televisão, né? Em que o capitalismo das grandes organizações ele era muito parecido com o Estado que organizava. O Estado do capitalismo das grandes organizações é um Estado tal qual uma grande organização. Ele é autárquico, ele se organiza top-down, muito nivelado hierarquicamente e muito pouco móvel. E onde você enxerga com muita facilidade o que é o Estado, o que é o privado. O que acontece com essa transição do capitalismo das grandes organizações para o capitalismo das plataformas? As grandes organizações são cada vez menos grandes organizações tradicionais e mais plataformas. O que isso faz? Isso fez com que a pós-modernidade ela gerasse uma mudança na relação entre a interação entre o Estado e o privado, como a gente nunca tinha visto antes. Matérias que tradicionalmente eram exclusivas do Estado, hoje elas compartilham um momento com o particular o tempo todo. Só um exemplo de como a tecnologia impactou naquilo que era tradicional do Estado. Há um tempo atrás, ninguém imaginaria que o Estado, por exemplo, perderia o monopólio sobre a moeda. E hoje a gente convive com várias modalidades de moedas que não são moedas que têm o lastro do Estado. Então, esse é um exemplo de como essa relação de plataformas, ela impacta profundamente o Estado. Tanto que alguns autores, eles falam que houve, nessa transição do capitalismo das grandes organizações para o das plataformas, uma mudança no nível de complexidade. E o que é o conceito de complexidade aqui? Sandra Mitchell, ela quer explicar essa complexidade, ela diferencia o complicado do complexo. Então, o que ela diz assim? O complicado é algo que teria muitos elementos, só que ele só pode ser organizado de uma única forma, em um único sentido. Por exemplo, um quebra-cabeça de 1000 peças.
é algo complicado de se montar, mas você só monta de uma única forma. O capitalismo das plataformas, ele não é complicado, ele é complexo, porque a complexidade está em você ter muitos elementos, só que esses elementos eles podem interagir entre si de quase infinitas formas. Então você pode hoje, a questão do transporte ela é impactada por aplicativo, a questão da saúde é impactada por aplicativo, a questão financeiro-monetária é impactada pelo aplicativo, a questão das transações financeiras, todas hoje são trabalhadas a partir de plataformas. O dinheiro circula por plataformas, o conhecimento circula por plataformas e a regulação não circula por plataformas. A regulação mantém o modelo tradicional de Estado. Então, essa transição do capitalismo das grandes organizações para o capitalismo das plataformas, o que ele gerou para esse Estado? Como é uma situação de uma sociedade muito mais complexa economicamente e socialmente, o Estado tradicional da modernidade, ele não tem o quê? Capacidade de regulação. Ele tem o que eles chamam de um déficit cognitivo na informação e na regulação. Então, cada vez menos está no Estado a informação e o conhecimento, só que esse Estado precisa continuar gerindo todos os seus desafios. Para dizer o quê? Para dizer que o conhecimento mencionado lá atrás sobre como regular as coisas, esse conhecimento cada vez menos ele pode ser produzido nesse Estado. Não porque o Estado não queira, não porque a gente não queira, mas porque a dinâmica dessa complexidade, dessa nova fase do capitalismo, ela é uma dinâmica internacional e tecnológica. E o Estado que a gente conhece é um Estado que não foi criado para esse perfil. Então esse Estado naturalmente, ele foi sofrendo mudanças fundamentais que ainda não corrigiram a sua defasagem. Se a gente pegar as principais democracias constitucionais do mundo, e a brasileira é uma delas, vocês vão notar que é uma tentativa constante de cada vez o quê? O Estado ser mais profissional, em vez de ser um Estado autárquico, ele cada vez é mais policontextural. Então, se pegar o Estado brasileiro, por exemplo, que é um dos modelos, ele tem cada vez mais núcleos menores de geração de regulação e conhecimento, agências reguladoras, Banco Central Independente, que vão cada vez minando um protagonismo da regulação estatal tradicional. Não porque alguém quer, pura e simplesmente, mas por uma necessidade. Imagine se todas as relações privadas que a gente tivesse, como há um século atrás, elas tivessem 90% delas no Código Civil. Elas não estão mais. E não é um problema só de atualizar ou não o Código Civil, que esse é um outro debate. É uma questão que eu não consigo gerenciar as relações dinâmicas desse modelo de sociedade sem um banco central, sem uma agência que cuide da questão energética, da questão de portos e assim sucessivamente. Tudo para chegar ao quê? Se essa mudança do capitalismo, se o capitalismo da pós-modernidade é um capitalismo que gera uma relação de necessidade de regulação diferente do capitalismo das plataformas, e eu estou dizendo que esse estado da modernidade é um estado que não tem o conhecimento necessário sozinho para gerir uma nova regulação, é inescapável que a justiça do trabalho, o direito do trabalho também está imerso nisso. Para dizer o quê? E de novo, não é porque eu quero ou não, é mais porque uma conjuntura me convence. A justiça do trabalho, que eu considero, como constitucionalista, uma invenção muito interessante do sistema constitucional brasileiro, muito relevante, ela sofre esse déficit cognitivo também, como todas as estruturas judiciais do país. Para dizer o quê? O futuro do direito do trabalho, em grande medida, na minha visão, como constitucionalista, e eu sempre me coloco, eu não sou um especialista em direito do trabalho do ponto de vista dogmático, está cada vez mais na compreensão dessa transição e desse déficit cognitivo. Para dizer o quê? Cada vez mais o direito do trabalho vai ser mais a relação de como é uma relação de trabalho na pós-modernidade e menos um engessamento pura e simplesmente de isomorfia entre justiça do trabalho e CLT. O que eu quero dizer? Da mesma forma como as relações privadas, o conhecimento para geri-las não está no Código Civil, o conhecimento do direito do trabalho não está mais só na CLT. A CLT é a materialização, a pós-modernidade é a proceduralização. O conhecimento não está mais só na norma legislada, infelizmente, porque se tornou mais complexo. Eu preciso criar novos mecanismos de produção desse conhecimento. E para gerar esses novos mecanismos, são os mecanismos para enfrentar o nosso problema de pós-modernidade.
O direito trabalhista, ele tem essa dimensão do paradoxo da pós-modernidade. O Brasil tem pessoas indignas, situações precárias, há trabalho escravo, só que ao mesmo tempo há o avanço tecnológico. Como gerir essas duas coisas? E o modelo que me parece adequado, que é a experiência que o mundo tem tentado enfrentar, é fazer uma autorregulação regulada. A regulação do direito do trabalho, quando envolve essa gramática tecnológica, ela necessariamente passa por uma interação direta com o agente privado. O agente privado é um elemento fundamental, as plataformas são fundamentais. Quando eu falo plataformas, não é só plataformas de tecnologia, as plataformas dos agentes privados, elas são fundamentais para auxiliar na autorregulação. Só que não pode haver, se houver só uma autorregulação, o sistema é predado. Por isso que é uma autorregulação regulada. Eu preciso do Estado para o conhecimento daquilo que é o mínimo para garantir os direitos essenciais, mas eu preciso criar uma regulação mais eficiente e dinâmica mediante uma autorregulação. Modalidade como o direito constitucional é a prova de que isso aconteceu. A gente pegar os últimos 5 anos, algo que era um dogma do direito constitucional, que era a impossibilidade de se fazer acordos em direito constitucional, o controle abstrato de constitucionalidade conhece acordos. A Justiça do Trabalho, fatalmente, quanto mais ela incorporar mecanismos flexíveis e procedimentais de produção de regulação e decisão, mais bem capacitada ela estará para enfrentar os desafios da pós-modernidade. A aposta pura e simples na CLT, como um marco normativo quase que exclusivo para tratar essas relações, me parece que aí a gente vai cair um pouco no leito de Procusto. Quando se procurava o abrigo, se brincava que ele tinha só uma cama para dar um abrigo. E ela tinha um tamanho e as pessoas tinham que ter exatamente o tamanho dessa cama. Se a pessoa fosse maior, ele cortava os membros, e se ela fosse menor, ele quebrava os ossos e alongava até que ela coubesse na cama, né? É isso que a mitologia fala. A gente não pode fazer isso no direito do trabalho e em nenhuma outra área de direito, principalmente diante da complexidade que a gente tem. Então, a minha mensagem é conseguirmos aceitarmos e identificar um déficit cognitivo e trabalharmos novos mecanismos que a teoria do direito e o direito constitucional já incorporaram no Brasil para criar um autorregulamento regulado para os desafios que a Justiça do Trabalho enfrenta. Muito obrigado, essa minha fala, era uma fala bem objetiva. Agradeço aqui o ouvido atento de todos vocês. Obrigado. Agradeço ao professor Jorge Abud pelas provocações pertinentes que acaba de nos oferecer. E, leste, mas de modo algum lícito, convido o querido professor Dr. Nelson Manrich ao seu pronunciamento sobre o tema A Constituição Federal e a proteção dos direitos fundamentais trabalhistas, princípios da liberdade sindical e da autonomia sindical, à luz da eficácia e aplicabilidade dos direitos trabalhistas fundamentais. Professor Nelson. Bom dia, é uma alegria estar aqui, muito obrigado pelo convite, saúdo o ministro Douglas em nome da comissão organizadora, todos os presentes, quero saudar o ministro Bresciani que preside esse painel, meus colegas que me antecederam. Nós não combinamos os temas, mas eu acho que eles se encaixam perfeitamente. E o que eu vou falar é dentro do que foi colocado até agora. Quero falar exatamente sobre essa questão da liberdade sindical e autonomia sindical à luz da eficácia e aplicabilidade dos direitos trabalhistas fundamentais. O que eu quero, na verdade, discutir aqui é o seguinte, com continuidade mais ou menos do que foi colocado pelo professor Jorge Abud aqui, no sentido de que quanto menos o Estado interfere, melhor as relações trabalhistas são reguladas, né? Elas são menos engessadas, tem soluções que devem ser dadas pela negociação coletiva e
menos pela lei. Isso em questão, por exemplo, redução de jornada, deve ser negociado. A questão das plataformas, aplicativos, né? É óbvio, partindo do pressuposto que nós temos um núcleo central dos direitos fundamentais. Então, o que eu quero colocar aqui nós temos a garantia de direitos fundamentais. Um deles, por exemplo, é a autonomia privada coletiva, a liberdade sindical. E isso é proclamado, mas não tem efetividade. É como se eu tivesse um farol de trânsito vermelho não é? As pessoas param porque existe um comando. Existe um comando dizendo: eu reconheço a autonomia privada coletiva. Logo, o Estado não pode interferir nesse campo. E eu quero trazer aqui um exemplo do reconhecimento e aplicabilidade na prática do modelo alemão. A Constituição na Alemanha reconhece a autonomia dos grupos e impede a intervenção do Estado. É dentro desse propósito que eu vou enfrentar o meu tema. Então eu vou dividir a minha apresentação em 4 pontos, né? Eu quero falar primeiro de direitos humanos e direitos fundamentais. Isso é elementar, mas eu preciso colocar isso como uma forma de eu estruturar o meu pensamento. Depois falar de liberdade sindical e autonomia sindical como direitos fundamentais, né? Portanto, no plano global e no plano coletivo, e depois, no terceiro ponto, eu vou fazer o exame de um modelo alemão e dar um exemplo do que aconteceu no Brasil em relação ao mútuo acordo. Ou seja, no impacto de uma negociação coletiva, a Justiça do Trabalho é convocada como árbitro para solucionar o conflito, desde que haja um mútuo acordo. Do contrário, a Constituição reconhece que os grupos têm capacidade de resolver seus conflitos. Bom, então eu começo já falando aqui de direitos fundamentais, né, que não se confundem com direitos trabalhistas e previdenciários. Aqui eu já chamo a atenção para o seguinte: quando nós proclamamos direitos como fundamentais, o que não é direito fundamental, nós acabamos não tratando como fundamental aqueles direitos que são fundamentais. Esse é um ponto que me parece grave, né? E aí nós acabamos retirando a força que deveriam ter aqueles direitos alçados à esfera de direitos fundamentais. Por exemplo, no artigo 7º estariam os direitos fundamentais, mas o 50% das horas extras não é um direito fundamental, não é? Isso é um direito trabalhista, né? Ao contrário, a Constituição nem deveria reconhecer que a possibilidade de haver hora extra, né? Ainda menos 50%, é uma matéria de negociação coletiva. Direitos fundamentais, então, eles devem ser tratados como direitos fundamentais. Eu lembro aqui uma frase de Maurício Fioravanti, onde diz o seguinte: cada tempo histórico produz sua própria cultura da liberdade. Nós estamos construindo uma democracia. É um processo longo, não é? E nós não sabemos exatamente o que significa liberdades públicas, a não intervenção do Estado em aspectos que competem aos privados, né? E aqui eu quero deixar claro, não é, que direitos humanos são aqueles direitos que são consagrados nos textos internacionais. Né? Isso é elementar. E aqueles direitos fundamentais são aqueles consagrados na Constituição. E é óbvio que as Constituições proclamam os direitos humanos, né? Mas com uma questão que me parece que é fundamental, ou seja, eles são positivados na Constituição do Estado.
limitam os poderes e se apresentam com supremacia em face do ordenamento interno. É isso, portanto, que eu estou colocando aqui. E agora, os direitos coletivos são direitos fundamentais, né? O Estado reconhece como direitos coletivos, por exemplo, liberdade sindical, a negociação coletiva, direito de greve, né? Esses são os direitos chamados direitos coletivos, tidos como direitos fundamentais. Por que que eles são direitos fundamentais? Porque existe uma previsão na Constituição reconhecendo a negociação coletiva. Nós temos instrumentos internacionais, como a Convenção 98, nós temos a Declaração de 98, reconhecendo a negociação coletiva e assim por diante. Esses direitos fundamentais estão no capítulo 2º da Constituição, são os direitos sociais. Tem conexão com a dignidade da pessoa humana e com a liberdade de associação. Tem função instrumental, pois sem liberdade sindical e autonomia sindical, a negociação coletiva perde seu vigor. Na Alemanha, como nós veremos, a Constituição protege não apenas o indivíduo, mas também as organizações sindicais, enquanto sujeitos coletivos de direito fundamental. A liberdade sindical, ela implica autonomia sindical. Quando nós falamos em liberdade sindical, nós estamos falando do direito que os grupos têm de se organizarem, criarem as suas organizações para a defesa dos seus interesses, sem que haja interferência do Estado. E a autonomia é a capacidade que os grupos têm de se auto-organizarem, para eles, então, negociarem condições de trabalho. O sindicato tem uma função que é negociar. Esse é o papel reservado ao sindicato. Isso é um direito fundamental. Isso, quando eu falo em direito fundamental à negociação coletiva, eu estou falando do inciso 26 do artigo 7º. A Constituição coloca entre os direitos reconhecidos ao trabalhador a negociação coletiva, o acordo e a convenção coletiva. Portanto, quando eu tenho o reconhecimento dos acordos e convenções coletivas, eu tenho o reconhecimento da liberdade e da autonomia sindical, porque o acordo e a convenção coletiva resulta exatamente da autonomia sindical. Eu agradeço as palmas que já me anteciparam, mas eu continuo assim mesmo, fazendo a minha apresentação. E agora, aqui, o que eu coloco é isto. O nosso problema no Brasil é transformar os direitos fundamentais como algo a ser proclamado como efeito político, que na prática não tem efeito nenhum. É como se eu dissesse, a partir de hoje, o vermelho é o sinal de parada no trânsito, não é? Mas ninguém cumpre isso, porque é apenas... Nós temos uma legislação de trânsito apenas para dizer que temos, né? Mas que não tem efetividade nenhuma. É isso que acontece com o direito coletivo. E aqui eu trago algumas considerações, por exemplo, do ministro Barroso, que, segundo ele, foram estigmatizadas algumas crônicas disfunções do constitucionalismo brasileiro, como a insensibilidade normativa, ou seja, a falta de verdade. Nós proclamamos, mas não é verdade aquilo, né? A mistificação ideológica e a omissão dos poderes públicos. Só que aqui não é omissão, nós vamos ver que é intervenção excessiva do Estado, como é o caso agora desse tema número 1 da SDC. Quando eu falo, então, que existe o reconhecimento da autonomia, nós estamos falando de limites que nós estamos impondo à intervenção do Estado.
não é? E aqui eu invoco, apenas para ilustrar, o tempo é tão curtinho, né, infelizmente, o artigo 9º da Constituição Francesa de 1793. A lei deve proteger a liberdade pública e individual contra a opressão daqueles que governam. E aqui também nós estamos falando contra a opressão da própria Justiça do Trabalho, que quer interferir naquilo que ela não pode interferir. Se o Estado reconhece que existe autonomia sindical, portanto reconhece os acordos e as convenções coletivas, é óbvio que a Justiça do Trabalho não poderia interferir nessa autonomia que os grupos têm para se autorregularem. E aqui eu vou, então, exatamente para ficar no tempo, colocar 2 exemplos. O exemplo, para mim, mais impactante é o exemplo da Alemanha. E aqui eu coloco esse debate do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista científico. Não tem nada a ver com ideologia, nada a ver se é contra ou a favor, apenas fazendo constatações do que nós temos hoje, daquilo que nós poderíamos avançar para melhorar. Se é que nós apostamos na negociação coletiva como um instrumento capacitado de tornar efetivo o direito do trabalho. Eu vou trazer aqui, em primeiro lugar, uma consideração a respeito da Constituição na Alemanha, que é o artigo 9º, parágrafo 3º da Lei Fundamental de Bonn, né? Que protege não apenas o indivíduo, mas também as organizações sindicais enquanto sujeitos coletivos de direito fundamental. A autonomia sindical na Alemanha é interpretada de modo amplo e protetivo, mas com equilíbrio entre liberdade sindical e ordem pública. Este é o ponto. Não é? O ponto da intervenção do Estado é a observância, o cumprimento da ordem pública, daqueles valores que nós consagramos como fundamentais para a nossa sociedade. O Estado alemão atua como garantidor e não como gestor da autonomia sindical. Não compete à Justiça do Trabalho, né, entrar no mérito da autonomia que o sindicato tem. Os sindicatos intervêm, seja para proteger o exercício da autonomia contra interferências indevidas, seja para resolver conflitos de competência ou interpretação de convenções coletivas. O Estado não pode interferir no conteúdo das convenções coletivas, salvo para proteger direitos fundamentais de terceiros ou interesses públicos. E aqui, então, eu coloco um caso que aconteceu na Alemanha a Justiça do Trabalho na Alemanha é igual no Brasil. Tem as varas, tem os tribunais regionais e o Tribunal Federal, que é o nosso TST. O Tribunal Federal, que é o nosso TST, entendeu que aquela negociação coletiva, né, que dava apenas 25% de adicional noturno para os trabalhadores, era injusta e inadequada. E o Tribunal Federal, ele alterou para 50%. E, óbvio que os sindicatos entraram com recurso junto ao Tribunal Constitucional, e o Tribunal Constitucional, ele determinou que entendeu que aquela decisão do Tribunal Federal, ou seja, do TST alemão, violava a autonomia negocial dos parceiros sociais, porque invadia o núcleo de competência deles em matéria de condições de trabalho e não poderia alterar para 50%. Isso era um problema que afetava aos parceiros sociais. E agora, é óbvio que eu gostaria de comentar mais isso e vou para o Brasil, e aqui falando da
da importância que tem a negociação coletiva a partir de 88. Isso foi incentivado a partir da reforma de 17, não é? Impedindo que a Justiça do Trabalho interferisse, exceto nos aspectos formais da negociação coletiva. E essa questão de se manter o poder normativo como algo importante, como se a Justiça do Trabalho continuasse sendo a tutora dos sindicatos. E não é tutora dos sindicatos, porque o sindicato foi chamado à sua responsabilidade, né? Ele tem que exercer as suas atribuições na negociação coletiva para que as condições de trabalho negociadas de forma mais flexível sejam efetivas. E aí foi colocado, então, o tema 1 da SDC, né, de RDR, de incidentes de demandas repetitivas, tentando colocar em choque, né, a questão do mútuo acordo, né? E aí foi dito, então, que foi votado isto, dizendo que, de fato, viola, não era possível a recusa arbitrária do sindicato para a negociação coletiva determinava a interferência da Justiça do Trabalho, né? E isso foi aprovado e houve um voto divergente do ministro Ives Gandra, e aqui eu coloco uma observação que me parece fundamental, né? Se tentou expandir o conceito de acordo tácito, né? Quando a SDC aprovou, por maioria, este tema número 1, foi um expediente para contornar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É o tema 841, né, que reconhece a constitucionalidade do comum acordo, né? E foi um mecanismo para introduzir exceção de cunho subjetivo, ou seja, a Justiça do Trabalho agora tem um expediente para chamar a si aquelas negociações quando há um impasse na solução do conflito. E aqui veio, então, um voto divergente da ministra Peduzzi, que está colocado ali, né? E dizendo que, na verdade, quando se aprovou esse tema número 1, no fundo nós estamos violando a literalidade do artigo 114 da Constituição. Termino, então, dizendo que nós aprendemos a conviver sem liberdade sindical e nos acostumamos com um Estado intervencionista e protecionista. Será que é esse modelo brasileiro de relações coletivas de trabalho que nós queremos? Nós, afinal, damos importância à negociação coletiva, né? Na verdade, o impacto direto desse modelo implica o enfraquecimento da negociação coletiva e, portanto, continuamos num retrocesso. Nós não conseguimos avançar. Nós precisamos de menos Estado, de mais negociação coletiva. Muito obrigado. Muito bem. Parabéns. Agradeço ao professor Nelson Marris, mestre, doutor, livre-docente, presidente honorário da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, professor de todos nós, pelas suas reflexões. Expressando agradecimentos a todos os expositores pelas análises claras e densas que trouxeram ao debate, fica evidente que a proteção constitucional do trabalho permanece tema essencial à democracia brasileira. O trabalho na Constituição de 1988 ultrapassa a dimensão econômica para assumir natureza ética e política. A dignidade da pessoa humana se manifesta não apenas pela liberdade de escolher e exercer um ofício, mas também pela garantia de que esse exercício ocorra em condições seguras, justas e capazes de promover desenvolvimento humano.
A dignidade da pessoa humana, como destacou a professora Ani, não tem preço. A proteção constitucional ao trabalho reafirma que cidadãos não são meros fatores de produção, mas sujeitos de direitos inseridos em uma ordem fundada no respeito à igualdade substancial, sem espaço para agressões morais e econômicas. Na realidade brasileira, marcada por ocupações extenuantes e por múltiplas formas de precarização, a efetividade desse direito assume papel central na promoção do bem-estar e na prevenção de acidentes. A limitação da jornada, portanto, compõe um núcleo essencial da proteção constitucional ao trabalho e a plenitude da cidadania, como bem enfatizou o desembargador Paulo Régis. Vimos com o professor Jorge Abud que a pós-modernidade, no vetor dos aplicativos, intensificou a complexidade das relações laborais, exigindo diálogo mais sofisticado entre princípios constitucionais, normas infraconstitucionais e realidade econômica marcada pelo novo capitalismo. As transformações tecnológicas, as plataformas, as novas formas de prestação de serviços e a fragmentação produtiva tensionam categorias tradicionais, mas não autorizam o esvaziamento dos direitos fundamentais. O desafio contemporâneo, sob a fragilização do regramento estatal, consiste em equilibrar inovação, competitividade e proteção jurídica, garantindo que modelos flexíveis não resultem em vulnerabilidade social. Por fim, a autonomia sindical, ao lado da proteção contra interferências indevidas, constitui elemento essencial para a promoção de condições de trabalho dignas e economicamente sustentáveis. A interpretação constitucional deve valorizar o papel dos sindicatos como atores democráticos, preservando seu esforço de autodeterminação. O desafio contemporâneo reside em compatibilizar direitos fundamentais, modelos de custeio e expectativas sociais, de modo a assegurar vitalidade ao sistema coletivo e coerência ao ordenamento jurídico, como sempre ensina o professor Nelson Manrich. Essas reflexões e desafios nos são deixados pelos excelentes expositores, aos quais mais uma vez agradeço pelas valiosas lições. Agradeço a presença de todos, em especial da estimada ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, e convido os expositores a receberem os seus certificados de participação. Professora.